Olá, boa noite a todos. Bem-vindos à nossa live class de hoje. A gente começa um novo projeto hoje, uma série de novas 6 live classes, 6 semanas de muito conteúdo. E num momento difícil, num momento caótico, num momento de pandemia, o que a gente mais precisa é ser positivo. E é por isso que o nosso tema central é a turnaround. O que é a turnaround? É a virada dos negócios. Como reestruturar um negócio em declínio, como reinventar a sua empresa. Então, eu trago para vocês hoje, com muito prazer, o Daniel Castanho, que é o nosso protagonista. Ele é fundador da Ânima Educação. Ele é responsável por grandes viradas de empresas que estavam em situações extremamente críticas, e essa atuação se tornou um modelo de negócio para a criação do grupo. O Daniel e a Ânima partilham de um propósito muito forte: transformar o Brasil por meio da educação. E aí, hoje, a gente dá as boas-vindas ao Daniel, e que vai ficar com a gente pelas próximas 5 semanas. Boa noite, Daniel Castanho. Boa noite, Renata. É um prazer enorme estar aqui. Você estava dizendo, né, sobre esse processo todo, enfim, um pouco da história de fazer turnaround, enfim, de fazer mudanças. E realmente eu acho, que a gente está falando de realmente fazer um turnaround. Turnaround nada mais é do que você viver efetivamente, quem sabe, num tempo contínuo de inovação, de transformação, né? E quando ou as coisas aceleram muito, o mundo acelerou muito e você não tanto, ou você não conseguiu fazer as mudanças que você deveria fazer, aí sim é necessário que você faça ela de uma maneira só. E isso a gente chama de turnaround, né? Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, discutindo um pouco sobre isso, contando um pouco o que a gente fez que deu certo, e também compartilhando o que deu errado, né? Quem sabe o que deu certo a gente vai falar num dia e o que deu errado nas outras 5 semanas. mas o intuito é realmente dividir com vocês e quem sabe, né, espero que alguém tenha algum insight, alguma provocação, algum aprendizado. Vão ter vários, não se preocupe, a gente está com uma live recheada de assinante aí, cheio de perguntas para vocês. E a gente tem também o André Medeiros, que é o especialista desse estudo de caso, ele é professor do meusucesso.com, executivo de negócios há 22 anos de experiência, líder comprovado de recuperação e transformação de negócios. Ele tem mestrado em Ohio, FGV, e é o cara certo para desconstruir o Daniel Castanho. E nesse estudo de caso, o André vai nos ajudar a entender o turnaround em todos os seus aspectos. Gente, o André Medeiros é um especialista, ele traz a parte didática dessa aula, os aspectos práticos, técnicos que você precisa aprender para sair daqui munido de informações importantes. Então, presta atenção, se atente nas respostas do Daniel Medeiros. Boa noite, Daniel, seja muito bem-vindo. Boa noite, Renata, boa noite, pessoal, boa noite, Daniel. É um prazer enorme estar aqui com vocês todos. É um tema, eu sou apaixonado, tanto quanto o Daniel, sobre o turnaround, essa capacidade de recuperar a empresa, de enfrentar desafio. Renata, se abriu muito bem, a gente talvez esteja passando por uma das piores situações que a gente sequer concebeu viver, e turnaround nunca teve tão forte como agora. Então, espero poder ajudar a desconstruir o Daniel, né, Daniel? Vamos lá, vamos trazer esse negócio mais para o chão e explicar um pouquinho mais como é que funciona um turnaround. Obrigado, pessoal. O que a gente quer aqui, empreendedor, é que no final desse estudo de caso, enfim, no final dessas 6 live classes, que você saia recheado de conteúdo. Você tem que conhecer absolutamente tudo para reestruturar qualquer negócio que esteja numa situação crítica. Então, isso é uma aula objetiva. Se eu fosse você, eu pegava seu iPad, seu celular, caneta, papel, enfim, escreve, anota, vai valer a pena. E eu não quero que você perca a próxima live class. Como é que você vai fazer isso? A gente vai te avisar. Então, se inscreve no link que está aqui na descrição desse vídeo. A gente vai te contar qual é o horário da semana que vem, quem são os participantes, qual é o tema. Não perde tempo, se inscreve e aí você vai saber de tudo. Vou começar apresentando o Daniel Castanho para vocês. Daniel Castanho por Daniel Castanho. Vídeo 1. Eu costumo dizer que
ser empreendedor é diferente de ser empresário. Empresário corre risco, monta uma empresa. O empreendedor não, o empreendedor ele trabalha com um propósito, ele trabalha com um sonho. Então você pode ser empresário e não ser empreendedor. E você pode ser empreendedor e não empresário, você pode arriscar com o CNPJ do outro. Empreendedor é uma maneira de ser. E aí eu me moldo como empreendedor, em querer fazer alguma coisa, em querer sonhar, em querer desejar. Daniel, olha só, a gente começa a te conhecer agora. Tem umas palavras-chave em empreendedor que ele fala que eu acho que valem muito a pena, elas estão fazendo muito sentido agora para mim, já ouvi ele um pouco. Porque muitas pessoas já te conhecem, mas quem está chegando agora, a gente sabe, eu já sei, que a sua trajetória é feita de grandes viradas, são viradas emblemáticas, né? Por exemplo, não passou de primeira no vestibular de engenharia. Isso foi excelente, pelo menos é o que eu acho, porque você começou a dar aulas particulares, o que te aproximou muito mais da educação. Eu acho que é bem por aí. Aí essa sua paixão por dar aulas particulares, ajudar as pessoas a solucionar problemas, você acha que isso pode ter tangibilizado a vontade de também ajudar as empresas a se reerguerem? Você sempre diz, por exemplo, que você deve muito à vida, você deve mais ao mundo do que o mundo deve a você. É uma forma de contribuir com o seu propósito de vida? Eu tenho isso como propósito de vida, né? Tentar ajudar os outros. Eu acho que quando você fala que você trabalha com educação, você trabalha com o que há de mais nobre do ser humano, que é a capacidade de sonhar, que é a capacidade de desejar algo, de querer algo diferente. Eu falo que as pessoas que não sonham, elas são mais próximas, quem sabe, de um vegetal. Elas existem. A diferença entre você existir e viver é se você tem a sua capacidade de sonhar, de querer realizar algo, de fazer diferença. E, efetivamente, o professor, tem um maestro que chama Benjamin Zander, que ele fala: o segredo, o sucesso é a quantidade de olhos brilhando ao nosso redor, né? Então, é isso, quer dizer, o professor é a essência. Qual que é o verdadeira a recompensa de um professor? É quando o aluno aprende. Quer dizer, então, quando eu dei aula de estatística, e aí eu dava aula de estatística, tem gente que chega e fala assim: eu odeio estatística. E aí, ao final daquele semestre, eu vi vários alunos me abraçando e falaram assim: olha, você foi uma luz, eu comecei a aprender. Então, quando você, de alguma maneira, tem esse reconhecimento, você fala: olha só o que eu consigo fazer que realmente muda a vida das pessoas. Então, trabalhar com educação é isso, é você lidar com o que há de mais nobre do ser humano, que é a capacidade de sonhar. E, do outro lado, tem que ser o walk the talk. Ou seja, se você trabalha com educação, você tem que fazer com que todas as pessoas que trabalham com você, também todos, né, têm que ser educadores. E mais, educadores e aprendizes. Quer dizer, então, na Ânima, todo mundo só tem um cargo, que é educador. Mas todo mundo tem que ter esse desejo de querer ensinar, de querer a evolução do outro, desejar efetivamente, de uma maneira muito genuína, que o outro cresça, que o outro se desenvolva, e, ao mesmo tempo, não ter medo de aprender. Agora, tudo isso, Renato, é assim, eu acho que é fundamental que as pessoas não tenham medo de errar. Né? A grande diferença do empreendedor, para mim, é a maneira como você encara o erro. Tem gente que erra e trava. E tem gente que o erro, na verdade, é como se fosse um game. Né? O desafia. É igual você quer montar um cubo mágico, aí você não consegue, você tenta de novo. Né? E olha só, para dar o exemplo da escola, como o que eu estou falando. A escola, a prova, ela é punitiva. Né? Quer dizer, você tem... Olha só como é a prova. Você tem uma chance só, né? Que é uma chance, e vamos pensar antes, num game. Né? Num game é o seguinte: se você tiver que pegar 10 bolinhas ou atingir uma meta lá de pegar 10 coisas, enfim, e você só pegou 7, o que acontece? Você vai de novo, tenta de novo, até que você consegue. Né? Mas você só vai se você atingir aquele objetivo de 10. Na escola você tem o objetivo de 10, mas se você tirar 7, tudo bem, você pode ir. E muitas vezes você não sabe nem o que você aprendeu e o que você deixou de aprender. Esse é o grande desafio. Então, imagina a escola que você faça uma prova, e aí você volte. Tirei 7. Volta para casa, estuda mais um pouco, volte. Tirei mais 2. Volta para casa. E a hora que você conseguiu os seus 10, que é o seu objetivo,
você vai para frente. Então, a prova devia ser muito mais um assessment. Eu estou querendo só dizer isso porque eu acredito que, infelizmente, no Brasil, e acho que em alguns lugares do mundo, o empreendedor aqui, no sentido de ter uma empresa, ele não é empreendedor porque ele, muito no Brasil, né? Quer dizer, a hora que você compara os números de empreendedores no Brasil, até que é um número alto. Mas por quê? Porque é aquele empreendedor que não teve um emprego. Então ele vai ser o vendedor de pipoca, ele vai empreender, ele vai montar uma lanchonete, ele vai fazer um negocinho, ele vai... Enfim, né? Mas não porque ele tinha aquele desejo de fazer aquilo. Agora, quando a gente fala do desejo, daquela provocação, tem que vir... Porque a escola não está formatada para preparar essa pessoa dessa maneira. Então, ou você tem dentro da sua casa os seus pais, eu tive esse privilégio, né? Ou se não, você é um aventureiro, ou se não, você tem alguma coisa de dentro que você é um revoltado, aí você consegue ser um empreendedor. Mas são raros os casos. Eu acho que esse é o grande desafio, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Né? André, por que o estudo de caso do Daniel Castanho é um excelente case para a gente tratar turnaround? E, afinal de contas, o que é turnaround? Vamos explicar para quem ainda não entendeu e está chegando agora. E qual a necessidade da gente falar desse tema hoje, mais do que nunca? Legal, Renata, obrigado. A pergunta é ótima, né? Não tem muito o que falar. Acho que, na verdade, você mesmo colocou, né? Eu vou tentar buscar do final, vou tentar te responder do final da última pergunta para a primeira, né? Então, qual a necessidade de a gente falar de turnaround hoje em dia? Gente, relatório Focus de hoje, né, coisa de algumas horas atrás, projeção do PIB para 2020, menos 5,77%, ou seja, uma retração da economia na casa de quase 6%. Só para eu tentar colocar para vocês em ordem de comparação, a gente não vê um número desse desde 1990, foi 4 e alguma coisa. Quer dizer, é difícil imaginar, e eu sei que todos vocês que estão vendo a gente são empresários, empreendedores, todos vocês não passaram incólumes por essa pandemia. Então, acho que assim, o principal tema para a gente falar, a necessidade de a gente falar de turnaround hoje em dia, de dar a volta por cima, por assim dizer, porque turnaround é dar a volta por cima, é isso. A gente tem hoje um fator exógeno extremamente difícil que mexeu com todas as empresas do Brasil e até do mundo, né? Então, e o turnaround, aí falando um pouquinho do que é, o turnaround dessa capacidade é um método, nada mais do que um método, uma forma de gerenciar a empresa durante um período de tempo, que elimina todos os pontos no que puxam essa empresa para baixo, que estão fazendo com que essa empresa perca resultado, perca competitividade, para evitar a falência. Né? Então, a gente está falando aqui, essencialmente, de evitar a falência das empresas através de um método de gestão. Né? E aí, trazendo para o Daniel, até agora é o cara que eu conheci junto com você, né? É o cara que eu mais vi ter sucesso fazendo turnaround até agora. Então, assim, o caso dele é extremamente rico, não tem como dizer. Estava brincando um pouquinho antes de conversar quantos turnarounds ele fez. Assim, eu na área de educação, pelo que eu contei aqui, foram 4 com sucesso. Quer dizer, o caso dele é extremamente rico para a gente decupar e tirar as melhores práticas, com certeza. Ô Daniel, quando a gente fala dessas viradas, né, os ensinamentos servem tanto para uma empresa quanto para a vida de uma pessoa. Eu quero contar aqui para o assinante que o Daniel, em algum momento, ouviu de um professor chamado professor Cabreira que ele precisava ter um chefe. E pouco depois ele teve um chefe no banco. O que essa experiência de ter tido um chefe trouxe para a sua vida como empreendedor? Bom, então eu costumo dizer, Renata, assim, que a gente é fruto das experiências, das vivências que a gente teve na vida, né? Então, em algum momento da minha vida, só para fazer um paralelo, eu cheguei a fazer 3 faculdades. E quando eu fiz 3 faculdades, o que eu cheguei a fazer, 30 provas em 20 dias. E aí você tinha que ter muito foco, se planejar com 30 dias de antecedência, é isso que eu carrego até hoje. E aí, no final da faculdade, eu tinha então, uma loja da Subway de sanduíche, eu já era sócio do Varanda, eu dava aula, e fazia 2 faculdades naquele momento, administração e engenharia, e aí esse professor falou, olha, você tem que ter chefe, lá fui eu, né, e realmente trabalhei na área de custos e orçamentos, uma área pesada. A pessoa que trabalhava comigo,
era muito bacana. Assim, bati cartão, fazia relatório, ali eu aprendi muita coisa, né? Aprendi realmente eu me dedicava no banco como se eu fosse fazer uma carreira lá a vida inteira e tudo mais. Mas uma coisa que me marcou, né, e que eu carrego dentro dessa experiência toda, é que a pessoa que era o meu chefe direto era um cara bacana. Só que, por coincidência, as 2 pessoas acima dele estavam fora do banco, fazendo MBA, fazendo alguma coisa, estavam de licença, e ele respondia a um cara lá de cima. E esse cara de cima nunca tinha nem olhado na nossa cara. E aí, um ano depois, a minha experiência, meu desejo era ficar lá, ter essa experiência no banco, ter chefe para sentir, né? Para sentir não tinha tido até aquele momento. Então, o que era? Gente me cobrando e fazendo e tudo mais. Mas eu sei que a hora que eu acabei, já tinha tido aquela experiência, eu fui tentar falar com esse diretor lá de cima, né? Um vice-presidente, sei lá o quê. E aí a secretária, eu falei, olha, eu queria falar com ele e tal. E a secretária falou, mas o que você quer falar com ele? Eu falei, olha, eu quero dar um feedback do tempo que eu passei aqui e tudo mais. E aí a secretária voltou e falou, olha, ele falou que não pode te atender. Eu falei, olha, né, eu fiquei 1 ano, eu pedi demissão, e aí eu fui lá falar com ele. E aí eu falei, não, mas eu posso voltar aqui, outro lado, estou agora desempregado mesmo, né? Então eu volto, estou livre. E ela voltou e falou assim, olha, ele falou que ele não fala com analistas. Aí eu escrevi uma carta, e a carta eu comecei falando, olha, para falarmos com Deus, apenas ajoelhamos, entramos em comunhão com Ele, e aqui na terra algumas pessoas ousam não nos atender. E nossa, né, mandei a carta para ele, mandei a carta para os vice-presidentes do banco todo, enfim, aquele negócio todo. Mas o meu intuito era fazer com que ele mudasse a postura. E realmente ele mudou, eu fiz aquilo pelas pessoas que ficavam ali. Mas com isso, eu aprendi, e eu falo o seguinte, todas as pessoas podem falar comigo a hora que quiser. O meu telefone, meu WhatsApp tem no meu cartão, 100% das pessoas da Anima tem meu cartão, e inclusive essa é uma das coisas que até é impressionante, porque quando a gente entra numa nova instituição, né, acabou de entrar, então, enfim, né, assumiu uma nova instituição, e aí eu vou lá, vou falar com todo mundo, todos os funcionários, todos os professores, e acabando aquilo eu vou lá e escrevo, né, na lousa atrás de mim, ou no telão, eu já falo, anotem aí o meu WhatsApp, né, o meu telefone. E aquilo é algo que, o que você vai mandar o presidente do conselho ou o presidente da empresa? Você vai mandar piadinha? Não vai, mas quando você tem aquele negócio, é uma liberdade. Você fala, eu posso falar com aquela pessoa, você evita politicagem, você evita conflito, você aumenta. E naquele dia, eu recebo algumas mensagens para testar. Ah, bem-vindo, legal, tal. Eles só querem saber se é meu mesmo. Uhum. Aí quando todo mundo sabe que é meu mesmo, aí tudo bem. Entendeu? Então, e isso eu acho que é incrível. Isso é uma coisa que você empodera as pessoas, você empodera todo mundo, né? E esse é o momento que a gente tem que todo mundo tem que perceber que ele faz parte do mesmo projeto. Eu não quero trabalhar, eu não quero ter funcionário, eu quero ter sócios que trabalhem comigo, que estão lá todos os dias construindo aquela empresa, acordando todos os dias, deixando os filhos na casa e falando, ele compartilha o mesmo propósito, o propósito não é meu, o propósito é de todo mundo. Eu costumo dizer, não vista a camisa da empresa, traga a sua, e como eu sou de Sorocaba, e ela tem que ornar com o resto. É isso que eu ia falar. É isso, traga a sua. Você está vendo, André? Com o resto. Você está vendo, André? O Daniel já é muito desconstruidão, gente. Eu estou impressionada. Eu vou até chamar um segundo vídeo para a gente continuar conhecendo a história desse cara. Vamos lá. Não, vou voltar. E aí eu voltei e a gente aí ficou sócio, a gente chegou a ter 13 empresas de internet. Nós, no início final dos anos 90, a gente decidiu investir em internet. Alguns amigos decidiram investir em internet. E aí eu trouxe o DNA que eu aprendi no mercado de capitais com a minha família, né? Assim como o Daniel nasceu em escola, eu nasci desse mundo e falei, olha, diferentemente das iniciativas que nós vimos lá na época, que iam num fundo de private equity, pegavam dinheiro e investiam e gastavam esse dinheiro num plano de negócio do futuro,
Nossa cabeça foi, não, nós temos que fazer algo que seja viável. E dinheiro é meio. Então, a empresa, quando precisar de recurso, ela vai captar, mas ela, por si só, ela tem que ser viável. Essa foi a diferença. E assim nós fizemos. Compramos uma incubadora de empresas, tinham 12 empresas. Então, analisamos, fechamos, quebramos, pusemos todo o nosso dinheiro, fizemos o maior contrato da época da internet, para o lançamento do portal IG. E quando a bolha estourou, nós tínhamos esse know-how. Então, naturalmente, nós migramos para uma empresa de consultoria para resolver esses problemas dessas empresas que pegaram de milhões de dinheiros, de recursos aí desses fundos e simplesmente estourou. Né? Então, começamos alguns contratos de gestão em reestruturação. Então a gente começou a administrar um jornal, DCI, uma empresa de promoções e uma gráfica. Aí com reestruturação. A gente entrou na gráfica, nossa, a gráfica ela faturava 100 milhões e devia cento e poucos milhões e tal. Então foi um case de reestruturação. Trabalhava num jornal, com notícias, sabia as coisas antes de todo mundo. Enfim, era bacana. Mas faltava alguma coisa. E aí naquele momento eu falei, olha, vai haver uma mudança muito grande no ensino superior. Por quê? Porque naquele momento você tinha, até o ano 2000, todas as instituições de ensino eram sem fins lucrativos. Você estava em época de sucessão, você tinha começado a aumentar a competição e o Brasil, só 4% da população entre 18 e 24 anos estava na universidade. Bom, você teve as suas primeiras experiências com reestruturação de negócios lá na época da internet, aquela bolha, aquela confusão toda. Mas você percebeu que faltava alguma coisa. O que faltava, Daniel? Faltava você, enfim, trabalhar. Eu digo que a gente trabalhava como consultor e aí você tinha o ônus de dono e o bônus de consultor, né? E aí faltava algo que te empolgasse, que mexesse, que realmente falasse assim, olha, esse daqui é o projeto da minha vida. E aí é um negócio muito legal, porque a gente estava indo bem. A gente estava indo bem com a empresa de consultoria, então a gente é quebrado com a internet. Olha só a coragem, a gente é quebrado com a internet. A gente começou a trabalhar com consultoria, estávamos indo bem, mas aí faltava alguma coisa. Eu dava aula, eu era apaixonado por educação, e o Marcelo falava, a gente tinha um time maravilhoso de pessoas que trabalhavam com a gente falou, cara, vamos fazer um projeto que é nosso, né? E aí vamos trabalhar com educação, e a gente começa a olhar o setor, e fala, o setor vai mudar. E aí eu posso dizer que a gente fez um turnaround na nossa carreira. A gente fez um dropout na nossa carreira, né? Quem sabe dropout tem a ver com turnaround pessoal, não sei. André, quer dizer, quando você dá um cavalo de pau na sua trajetória, na sua carreira, que eu não posso chamar isso aí de turnaround, depois o André comenta se a gente pode chamar isso aí ou não. Mas é um turnaround de projeto de vida. E aí a gente fala, a gente tem que fazer alguma coisa que seja nossa, e trabalhar com educação, que é algo que eu era apaixonado, mas a gente tinha um problema, né? A gente não tinha dinheiro para nada. A gente tinha acabado de quebrar na internet, estava ali com alguns contratos, mas não tinha que largar os contratos e não tinha dinheiro. Mas foi então que a gente teve a coragem aí de depois ir para a UNA e assumir a UNA em Belo Horizonte. Mas esse foi o que faltava, era algo que fizesse com que você acordasse de verdade todo dia de manhã. Sabe aquele negócio? Algo que a segunda-feira de manhã fosse melhor do que a sexta-feira à noite. Algo que você tivesse um desejo incrível e falasse, cara, estou fazendo alguma coisa que é maravilhoso, né? Eu faço aula particular, né? Fiz um tempo e agora estamos voltando de filosofia e tem uma definição muito bacana que o Clóvis de Barros faz, que ele fala, a felicidade é aquele momento que você não quer que acabe. É aquele momento que você está fazendo alguma coisa, você está dando aula, você está fazendo algo que te provoca, que te move, e você fala, cara, eu não quero que acabe, né? É isso. Meu desejo aqui
é que as pessoas que estejam assistindo a gente depois durante toda a semana, na última semana, falam, não, cara, acabou. Né? Esse é o propósito é que você faça algo que realmente vale a pena. E uma aula é isso, entendeu? Quer dizer, um curso, eu sempre falo, um curso é tudo aquilo que fica depois que ele acaba. E depois que você teve algum insight, alguma provocação, depois de todo aquele tempo que você passou lá, é isso que valeu daquele período. Então é isso. Então, faltava alguma coisa. E aí a gente vai enlouquecido, né, apaixonado, fazendo um projeto de assumir uma universidade, enfim, aí ali a gente começa a construir realmente a nossa história. É isso aí. O propósito brilha, né? André, por que o propósito é tão importante no turnaround? Eu não ia dizer nem importante, eu ia dizer que é fundamental, é espinha dorsal, Daniel, Renata, Daniel está corretíssimo no que ele está falando. Gente, o propósito é o que faz você acordar todo dia, seja na tua esfera pessoal, seja na tua esfera profissional, né? Você como empreendedor, ou mesmo como um funcionário, se você não tem definido muito bem qual é o teu propósito em relação a isso, você não sabe para onde seguir. Qualquer caminho é viável, né? Então, a gente costuma dizer que no turnaround a primeira coisa que você tem que definir é o propósito. E não precisa ser aquele propósito, André, eu preciso rever a missão da minha empresa. Não estou falando nada disso, nada tão complicado. É um propósito pode ser de curto prazo, mas é algo que seja muito bem definido. Por que isso é importante, gente? Porque ele dá motivo para as decisões que você vai tomar. O Daniel falou um pouquinho no ato anterior de mini turnarounds. Daniel, eu vou falar, eu penso igualzinho a você, só que eu uso outra palavra. Eu acho que as empresas que precisam de turnaround, elas deixaram de tomar algumas decisões ácidas, decisões complexas, inovação é uma delas, tá? Está correto? E que depois virou um grande problema. Então, quando você tem um propósito muito bem definido, isso te permite, te dá um guideline, te dá uma bússola para você justificar as decisões que você vai tomar ao longo do caminho. Quando você justifica as suas decisões, o teu time começa a ver a autenticidade. Ele começa a ver que você está seguindo o exemplo do que você está falando. Então, a tua organização tem autenticidade no que ela está fazendo. E, obviamente, aquele time que está com você começa a se engajar, porque começa a ter a mesma identidade que você. É por isso que eu considero o propósito a peça fundamental para começar um processo de turnaround. Defina bem o seu propósito. Daniel, você comenta sobre a importância das empresas buscarem ser ambidestras, né? Para elas se tornarem mais sólidas, elas precisam de uma atuação criativa e maker. Então, vamos desenhar isso para o empreendedor que está assistindo a gente? O que isso quer dizer na prática? Então, eu acho que você tem sempre um delay entre o que você quer fazer e o que você consegue fazer, o que você deseja fazer, né, que pode ser não é nem o seu propósito, mas é uma tradução do seu propósito para algo mais tático, mas é a sua inovação, como você tenta fazer alguma coisa diferente, e do outro lado, o que você consegue fazer. As pessoas e as empresas, que essa diferença é muito pequenininha, uma empresa meio morna, uma empresa que já atingiu seus objetivos e tudo mais. A empresa que é muito distante se tornou uma empresa ansiosa, que está batendo cabeça e que não está conseguindo. Então, qual que é o desafio da empresa? Esses dois. Você, ao mesmo tempo, o desafio é você ser uma empresa com processos rápidos, vamos chamar de uma empresa ágil, mas pode chamar de empresa ágil, uma empresa cujos processos, o design, quer dizer, para mim, o grande desafio do CEO é ele criar um design organizacional, que ele vai conseguir fazer com que as decisões sejam mais rápidas, os processos sejam mais eficientes, enfim, para acelerar esse processo de execução, uma execução com excelência, e as pessoas têm que estar no lugar certo, estarem capacitadas, processos perfeitos e tal. E do outro lado, você tem que ter uma área de tendências, uma área que você consegue pensar no longo prazo. É como se esta área, para ser essa ambidestria, ela orbitasse pela empresa como um todo. Porque se ela estiver inserida na empresa, você não consegue pensar fora. E se ela estiver muito longe, ela também é algo que é utópico, é uma utopia. Você fala, aqueles caras que estão pensando aquilo não têm nem ideia o que é no dia a dia.
Então, você tem que ter uma distância saudável. Agora, não estou falando de uma área de inovação. Para mim, a área de inovação, assim como a área de tecnologia, ela tem que deixar de existir. Todo mundo é responsável pela inovação, todo mundo é responsável. E hoje a área de tecnologia é um exemplo disso, você tem que acabar com a área de TI. A tecnologia hoje tem que permear a empresa inteira. Então, assim como... Né, então, agora, do outro lado, você tem que ter essa área de tendências que vai pensar um pouco nessa empresa, nessa disrupção da empresa. Né? Então, é um pouco isso, essa ambidestria tomar conta do hoje com inovações que vai fazer com que você seja cada vez melhor, mas, ao mesmo tempo, pensar algumas coisas que possam, inclusive, causar a disrupção do seu próprio negócio. E aí você está aberto. Então, agora, isso você consegue fazer de algumas maneiras. No caso da Ânima, a maneira que a gente fez você tem a diretoria executiva e o conselho de administração têm a mesma pauta. A diferença é que a diretoria executiva porque muitas vezes, assim, o conselho de administração trabalha uma coisa, a diretoria executiva trabalha outra. Ou o conselho de administração no Brasil ainda é um órgão familiar, deixa lá, quando a pessoa aposenta, os velhinhos ficam lá, e não é um órgão da gestão, é um órgão de notáveis, né, simbólico. Não, o conselho de administração deveria ser, e deve ser, né, algo que participa da gestão. Então a gestão trabalha num prazo de 0 a 24 meses, ou 0 a 18 meses, e o conselho de administração tem a mesma pauta, mas a gente trabalha entre 18 meses e 5 anos. E aí sim você tem essa integração, e algo que um conselho empreendedor, né, o conselho no Brasil ele é ou mais fiscalizador, no mundo, né, ou mais empreendedor. Quando você não é nada, é o conselho de notáveis, como eu descrevi. E a gente tem que deixar de ser um conselho só fiscalizador e de ser um conselho mais empreendedor. E aí se você tem um conselho empreendedor que pensa esse futuro e essas tendências, e ao mesmo tempo, e um prazo um pouco mais longo, uma diretoria executiva com o desafio dessa execução de excelência, aí você tem uma empresa, você pode criar essa ambidestria. Agora, só para completar... O seu Daniel Castanho, mas você não pode dar spoiler, porque a gente vai falar sobre coisas aí que você respondeu nas próximas lives, e eu não quero que eles já saibam, eu quero deixar uma surpresa para os nossos assinantes, tá bom? Mas se a gente já falar muita coisa aqui, depois a gente vai falando outras coisas depois, eu não vou... Olha, assinante... Você que fez essa pergunta, você que provocou. Tá bom, mas deixa eu falar uma coisa. Eu queria perguntar para o André, para a gente poder também arredondar um pouco a questão do propósito. André, você pode explicar para a gente a relação de propósito e resultado? Então, é o famoso dilema, né, Renata? O Daniel colocou alguns exemplos e eu vou trazer. Vamos fazer uma brincadeira aqui para quem está assistindo a gente. Se eu perguntar para vocês agora que estão assistindo, o que você quer com a sua empresa? Eu tenho quase que certeza que 99,9% das pessoas vão falar: ué, André, quero gerar lucro, eu quero ganhar dinheiro, por isso que eu fui montar a minha empresa, por isso que eu virei um empreendedor. Esse é o meu propósito, e aí é que eu vou desafiar vocês. Eu acho que está errado, esse não é o teu propósito, esse é o resultado que vai vir de um propósito muito bem definido. O lucro nada mais é, pessoal, do que o resultado do que você se propõe a fazer. Então, eu defini o meu propósito, executei muito bem esse propósito. O lucro veio como consequência. Se você buscar o lucro somente, sem pensar no propósito, você não vai conseguir, porque você vai perder a identidade, como a gente falou há 5 minutos atrás. Né? Então, na verdade, até pegando um caso do próprio Daniel, que ele fala em relação do teu primeiro turnaround, Daniel, quando você fez da UNA, eu vou até usar entre aspas aqui, naquele momento, o nosso principal propósito era salvar aquela escola. Você falou de lucro ali naquele momento? Não, mas com certeza, para salvar aquela escola, precisava dar lucro. Então, a consequência era o lucro. Então, assim, busque o propósito, faça o propósito, o dinheiro vai vir como consequência. É isso aí. Eu posso só fazer um comentário aqui, Renato, em cima, porque olha só que legal que você colocou, né, André? E naquele momento, quando a gente falava, olha, nós temos que salvar essa escola,
O exemplo que eu dava, que ficou depois até famoso e tal, eu falava assim, olha, o que tem que estar em cima do palco num circo é o show, é o espetáculo. Nós todos trabalhamos para que o show seja incrível. Se você colocar a bilheteria em cima do palco, acabou o show. Então, ninguém vai para lá para ver bilheteria. Você tem que tomar conta da bilheteria. Agora, o que faz você recuperar uma empresa é se o show for espetacular. E eu fazer essa analogia para falar, olha, incrível, o que nós temos que fazer é salvar essa escola. Mas para salvar essa escola, a gente tem que valorizar os professores, tem que ser eficiente, tem que fazer outras coisas para salvar aquela escola. Então, para mim, lucro realmente ele é fundamental. A primeira responsabilidade social de uma empresa é dar resultado, porque senão não sobrevive. Isso pode ser uma ONG, pode ser uma igreja, pode ser uma empresa, porque senão ela deixa de existir. Ok, mas não é o lucro não pode ser o propósito. É uma responsabilidade. É você tomar conta da bilheteria. Você não acorda todo dia e fala assim, olha, eu vou hoje dar mais lucro. Você tem que falar, olha, eu vou fazer algo que realmente seja diferente, e aí o lucro é consequência daquilo. Se você está curioso para saber sobre a reestruturação dessa empresa, então aguarda na live que vem, segunda-feira, não perca, porque a gente vai falar muito sobre isso. Eu agora vou chamar o assinante Gilberto, que tem uma dúvida para você. Olá pessoal, boa noite, eu sou Gilberto Claudino, sou de Pernambuco, sou diretor da Faculdade Novo Horizonte e sou diretor da Fajolca. Daniel, tudo bem? Eu queria saber de você, como você vem conduzindo o Grupo Ânima e as suas instituições, e como eu, aqui no interior, que atuo também com ensino superior, graduação e pós-graduação e também educação básica, posso inovar, posso melhorar o meu produto e posso ter mais competitividade frente a esse mercado, valendo salientar que estamos num momento de crise e com muitas dificuldades financeiras, mas continuamos firmes e fortes com o propósito de levar educação de qualidade com preço justo para todo o Brasil. Legal, o Gilberto já vem com propósito. Fala, Dani. Bom, eu acho que essa é uma pergunta que merece assim, algo mais complexo, mas assim, indiscutível. Tá? Eu realmente digo que a inteligência artificial e análise de dados vai mudar completamente toda a indústria, de todos os segmentos que lidam com pessoas, e indiscutivelmente a educação será, enfim, vai passar por uma transformação enorme, assim como a área de saúde e tudo que envolve a área de pessoas, efetivamente. Então, a escola, você tem um modelo que eu estava escrevendo aqui, que ainda é formatado na Revolução Industrial, que o objetivo é tirar o cara do campo e trazer para a indústria, oferecendo a mesma coisa para todo mundo. Então, você está falando hoje de uma educação personalizada, quer dizer, então, você não pode oferecer a mesma coisa para todo mundo. O aluno ele tem que muito mais ter mão na massa, quer dizer, então é laboratório, é espaço maker. Então imagine o seguinte, todo o conteúdo do mundo, toda a informação do mundo está de graça e online. O que passa a ser a universidade e a escola? A universidade e a escola, através dos professores e através dos espaços de aprendizagem, tem que ajudar a transformar esta informação em conhecimento. Agora, algo só se transforma em conhecimento quando ele bate com o repertório que o próprio aluno traz. Por isso que o nosso repertório vai ampliando, e se você vê um filme hoje, o mesmo filme que você viu 10 anos atrás, parece que é outro filme, porque tem outros insights. Então, o papel do professor é realmente inspirar e provocar esse aluno. Então, o desafio hoje da universidade é isso. Agora, do outro lado, para complementar, a gente está entrando no mundo do pós-emprego. As relações de trabalho vão ser diferentes. Você não vai mais trabalhar. Eu não posso olhar a Ânima e falar, é uma empresa que tem 8.000 pessoas que trabalham lá. Na verdade, é como se fossem 1.000 empresas que trabalham 8 pessoas em cada uma delas. E todos eu enxergo daquela maneira que são meus sócios. E o papel da liderança é também totalmente diferente, é de inspirar, é de provocar. Então a gente está falando o seguinte, nesse mundo que as pessoas vão trabalhar com times diferentes, vão trabalhar em diversos projetos,
Você acha que você vai se capacitar entrando na universidade e estudando durante 4 anos para daí ter um diploma e que você não sabe nem direito para que vai servir aquilo? Quer dizer, aquele negócio, olha, aprenda e sem nenhum significado, é o just in case, ao invés do just in time? Não. Então, para mim, a universidade, ela vai ser um lugar onde você vai entrar, não mais no curso de administração, direito e engenharia, mas você vai ver aquelas 5.000 competências e você vai começar a escolher aquelas competências de acordo com o desafio que você tem. E aí sim você vai colocando na sua cesta e, de repente, você é um administrador, de repente você é um engenheiro, de repente, enfim. Você não vai entrar mais no curso de administração de engenharia, mas vai entrar na universidade como um todo. Vai ser um ensino híbrido. E eu, olhando no olho de vocês, André, Renato, isso aqui é a distância ou é de perto? Eu estou vendo a tua casa, né? Quer dizer, isso aqui na verdade, é a educação de perto com alta tecnologia. Então, a gente quebra o conceito de espaço, de tempo, de lugar, quebra esse conceito de ensino à distância presencial. O ensino é híbrido. Então, a palavra, para finalizar, é algo indissociável. E eu digo que é algo indissociável, é assim, a relação como um todo. Você não vai saber mais quando você não vai mais trabalhar das 9 às 6, depois de fazer seu MBA à noite. Entendeu? Então, Gilberto, eu acho que a gente tem que repensar a universidade como um todo. Você vai, assim, fazer uma reunião das 9 às 11, depois das 11 a meio-dia e meia, você vai trabalhar com o seu time que você estuda junto, depois das 9 da noite você vai estar aqui com outro time estudando também, e essa indissociabilidade entre o que você faz e você trabalha, né? E você estuda e você aprende, assim como o que é presencial, o que é distância, o que é uso de tecnologia ou não, vai ser algo totalmente indissociável. Então, a universidade... Eu até acho o seguinte, para finalizar, dando uma sugestão até para as empresas aqui. As pessoas vão para o trabalho para aprender, para se desenvolver. Você compartilha o propósito, mas a empresa nada mais é do que um lugar que você possa crescer, que você possa aprender, que você possa se desenvolver. Então, se há 20 anos várias empresas grandes criaram as universidades corporativas para diminuir um gap entre a universidade e as empresas, hoje eu acho que a gente tem que criar empresas universitárias, onde todos os funcionários serão aprendizes. Pergunte para as pessoas que trabalham com você qual que é o seu propósito de vida e como que essa empresa pode ajudar você a realizar o seu propósito, o seu projeto de vida, como que você pode crescer. Porque se os funcionários crescerem, se desenvolverem, você vai ter um time cada vez melhor, cada vez assim. E aí, o seu grande propósito é maximizar essa competência coletiva. Dê condições para que cada um desenvolva a sua competência individual e, ao mesmo tempo, se organize, né, para que você desenvolva essa competência coletiva. Agora, só completando um comentário que o André fez, que eu concordo totalmente a respeito do propósito, e o que a gente precisa nas empresas é assim, você precisa ter aquele propósito, não precisa compartilhar aquele propósito, mas você precisa ser íntegro em relação ao propósito. Né? Todos os seus atos têm que ser coerentes em relação àquele propósito. É isso. E aí sim você construi uma cultura que está todo mundo acreditando. Então imagina que incrível. Um lugar que você compartilha o propósito com todo mundo, um lugar que você possa crescer e se desenvolver e entender e se tornar uma pessoa cada vez melhor, né? E um lugar que você sabe que tem uma coerência, que tem uma transparência e que realmente todo mundo vive aquele propósito, aquela cultura. Aí temos mais um assinante para você, temos mais perguntas, não acaba agora. O Dário quer fazer uma pergunta. Olá, Daniel, tudo bom? Meu nome é Dario, sou médico, moro em Sorocaba, interior de São Paulo. E, primeiramente, eu queria te parabenizar pela sua trajetória e dizer que pouco que eu conheço, eu realmente admiro e estou ansioso aí para conhecer cada vez mais aí com esse novo projeto que está sendo feito pela equipe do meusucesso.com. E aqui vem a minha pergunta, com toda essa sua experiência em projetos, desafios, queria saber se você poderia nos ajudar, nos orientando da seguinte forma. Ao iniciar um novo projeto do zero,
qual deve ser o foco principal do time inicial? Devemos nos preocupar mais com a composição da equipe? Seria melhor focarmos principalmente no problema que nós estamos tentando resolver? Devemos voltar nossa atenção para o desenvolvimento do produto que vai embalar a solução que nós estamos objetivando endereçar o problema? Ou no mercado, segmentação de clientes, ou então um outro que não coloquei aqui? Qual seria o foco inicial, o foco principal do time inicial ao começar um projeto do zero? Muito obrigado e sucesso sempre. Um abraço. Vamos lá, Dani, vamos responder. Eu vou ser rápido aqui, porque eu acho que a gente acabou falando bastante sobre isso, né? O foco é assim, qual que é o seu propósito? O que você quer fazer? Quer dizer, e aí pode ser que solução que você quer, enfim, o que você quer solucionar, algo diferenciado que você quer fazer. Então, aí você descobre o seu propósito. E assim, imagina, você pode ter o propósito de ter um grupo de educação com 100 mil alunos. Você pode ter o propósito de ter uma educação de qualidade, né? Agora, o propósito de transformar o Brasil pela educação, isso é algo muito maior, depois você materializa ele. E aí, para falar da Anima, assim, o propósito é transformar o Brasil pela educação, mas o que é isso? E eu costumo dizer, né, um curso é aquilo que fica depois que ele acaba, e o valor de uma universidade é qual o impacto gerado na sociedade com aquilo que o aluno aprendeu durante o tempo que ele ficou conosco. Fez a quantidade de alunos. Então, o que a gente quer quando fala que é transformar o Brasil pela educação? Assim, ser o grupo mais relevante do Brasil de educação, aquilo que se deixar de existir, mais vai fazer falta. Então, o que eu quero dizer, assim, você pode falar, olha, eu vou fazer uma empresa ali de saúde, porque aqui tem uma oportunidade de mercado e tal, e outra coisa você fala assim, não, eu quero transformar, eu quero revolucionar, eu quero fazer algo diferente, algo que realmente apaixone, e é um pouco isso. Então, isso aí vale para tudo. Você pode ter uma empresa de chocolate, ou você pode ter uma empresa que vende experiências através do chocolate, que vende sonhos através aqui. Você pode ser um dentista, ou você pode ser uma pessoa que aumenta a autoestima através de ter dentes bonitos e tudo mais. Você pode cortar cabelo, ou ser uma pessoa que faz com que as pessoas se sintam mais bonitas, mais não sei o quê, mais elegantes, aumentam e tudo mais. Então, é um pouco isso, depende do que você se propõe a fazer. E a principal coisa é isso. E aí, a segunda coisa é ter um grupo de pessoas extremamente competentes e depois o seu desafio é maximizar essa competência coletiva e fazer algo que faça diferença. Vamos continuar conhecendo Daniel Castanho, vídeo 3. Eu estou falando que esse momento, o que ele me traz, o que eu aprendi, entendendo que a gente é sempre consequência de tudo que a gente viveu, é tentar identificar o que é essencial, o que realmente é o mais importante. Priorizar, valorizar o mais importante e, ao mesmo tempo, conseguir ter disciplina para conseguir me planejar e entender o que realmente é importante, conseguir ter uma leitura do que não é explícito, conseguir entender o que é prioritário efetivamente e valorizar o tempo. No 6º semestre da faculdade, eu tive a oportunidade e aí a gente comprou o Varanda, é um restaurante de carne em São Paulo. Eu e Marcelo, meu sócio, que é meu sócio até hoje, né? Então nós somos sócios há 20 e poucos anos, sócio de vida. É uma longa história, a gente é sócio desde 96, né? Começamos, tínhamos amigos em comum, tempo de faculdade, e aí a gente ficou sócio de um restaurante Varanda. Então começamos essa sociedade, aí a gente começou essa sociedade de vida, né? Eu vou direto, depois desse vídeo, eu vou direto para a pergunta do assinante Fábio, porque ela tem tudo a ver com as competências do empreendedor para grandes mudanças. Vamos lá, Fábio, faz a tua pergunta. Olá, meu nome é Fábio, sou analista de tesouraria no Grupo Anima, e eu queria perguntar para o Daniel o seguinte: Daniel,
qual é a principal competência que um grande líder precisa ter para as grandes mudanças? Nós, na Anima, a gente vê várias mudanças acontecendo numa velocidade bem rápida e eu queria saber qual é a principal competência que um líder precisa ter para isso. Vai que é tua. Bom, eu tenho um livro que eu considero um dos mais bacanas, depois eu posso compartilhar aqui uma foto com vocês, tá? Que chama Judgment. E na verdade, ele não tem tradução, não tem em português, mas se eu fosse traduzir, a palavra é discernimento. Porque é fácil você escolher entre o certo e o errado, difícil é escolher entre o certo e o certo. E o líder, ele tem que tomar essas decisões, ele tem que fazer as decisões. Então, assim, mas para ter discernimento, aí sim, se você der um double click no discernimento, aí abre um monte de outras coisas que você tem que fazer, né? Então você tem que saber ouvir, você tem que trabalhar com a diversidade, você tem que ser um grande gatekeeper, você tem que ter sensibilidade para enxergar o que não é explícito, para escutar o que não foi falado. Então, aí sim você tem um conjunto de coisas, mas no final do dia, o líder é aquele que ele acaba fazendo muitas escolhas. Agora, do outro lado, soma essa competência de uma maneira bem rápida. Para mim, eu podia fazer uma analogia em relação aos grandes mestres, né, aos mestres orientais, quer dizer, de artes marciais. O mestre é aquele que ilumina, aqui primeiro, que dá clareza, que dá lucidez, que traz serenidade, mas ao mesmo tempo que ilumina, que provoca, que inspira. E é essa a grande função do líder. O líder, se você imagina, dentro do conceito que eu falei, que você não tem funcionário, você tem sócios. E aí o que é o papel do líder dentro de uma empresa que você tem um monte de sócios? É ser um grande gatekeeper, é ser aquela pessoa que constrói, que incentiva o conflito de ideias, não de pessoas, que provoca, mas que no final toma decisões. É uma pessoa que ajuda, que faz muito mais perguntas do que dá respostas, né, que provoca e tenta chegar e efetivamente inspirar um consenso, não unanimidade. Unanimidade é burra, mas o consenso. A diferença entre unanimidade e consenso é que unanimidade todo mundo tem que concordar 100%. O consenso, você, não necessariamente se fosse você tomar aquela decisão, você faria daquele jeito, mas o seu jeito não é tão diferente a ponto de você colocar um cartão vermelho. Então, é um pouco isso. Então, mas assim, o líder, ele tem que ser esse grande mestre que inspira, que provoca, mas ao mesmo tempo que tem discernimento para a tomada de decisão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o vídeo, né? A gente vai voltar um pouquinho no vídeo e vamos falar sobre a importância de valorizar o tempo, né? De ter um método. O quanto isso é importante também. Eu acho que mais do que nunca a gente está pensando sobre isso, principalmente para o gestor da virada. Eu realmente acredito que a coisa mais valiosa, a gente sempre fala isso, mas muitas vezes a gente acaba não cumprindo, né? A coisa mais valiosa que a gente tem, mais preciosa, é o tempo, é o que você faz com ele. E eu acho que nessa pandemia, né, isso ainda fez eu refletir muito mais sobre isso. O que você quer fazer, né? Qual o impacto que você quer gerar? Então, e aí sim, o tempo, na verdade, você tem que usar o seu tempo, se você pudesse ser algo perfeito, usar o seu tempo para aprender, para ter experiências incríveis, fazendo depois coisas que você possa impactar o mundo, que você possa mudar a vida das pessoas, qual o legado que você está deixando. Soma-se isso mais esse momento da pandemia, fala, olha, eu quero estar nos lugares que realmente eu vou fazer diferença. E não necessariamente porque o cargo me exige ou porque a minha vaidade. Tem uma frase que eu escutei uma vez que eu acho incrível, que é o seguinte: eu me orgulho do dinheiro que eu não ganhei. Então, eu me orgulho dos lugares onde eu não tive para ficar com meus filhos e que minha vaidade permitiu isso. E eu acho que a gente tem que pautar a nossa vida dessa maneira, né? Entendendo, escolhendo onde você vai colocar o seu tempo. Eu vou agora para o vídeo final, não sai daí, porque ainda tem mais coisa no final, tá? Calma. Mas esse vídeo, ele é fundamental para você começar a entender, de fato, a trajetória do Daniel Castanho. Vamos lá.
nasce a Maria Eduarda. 3 dias depois que a gente estava no hospital, ela nasceu de 24 semanas e 3 dias. A gente vai ver a Maria Eduarda, ela tinha 29 centímetros. O médico olhou pra gente e falou assim, vocês são religiosos? A gente falou, somos. Aí ele falou assim, então reze pra ela morrer. Porque se ela viver, ela vai ter vida vegetativa. A diferença entre dar tudo certo e tudo errado é ela sair daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses. E ela saiu depois de 82 dias perfeito. Para você ter uma ideia, até 38 semanas é parto normal, de 38 a 30 é prematuro, de 30 a 24 é prematuro extremo, menos que 24 é aborto, não tem o que fazer. Ela nasceu de 24 e 3 dias, é o extremo de prematuro extremo. Alguns anos depois a gente voltou lá no hospital, que tinha que voltar. Esse mesmo médico ajoelhou, olhou para ela, pegava na bochecha dela e falava assim, eu não sei te explicar, minha filha. Não sei te explicar. Não tem explicação. Depois que você passa por um negócio desse, o que vai dar errado na minha vida? Nada. Então, quando eu falo para você que a diferença entre certeza, que é um futuro que não existe, e convicção, eu não sei te explicar, mas eu tinha uma convicção que aquilo lá ia dar certo. E ela tá aí, linda, tocando piano. Nossa, tá um espetáculo. Tá linda, linda. É uma netinha do coração. Toca piano, é espetacular. É uma lição de garra, de guerra, de sabedoria. E acho que foi um marco. Hoje nós temos nossos filhos e é inimaginável você imaginar que seu filho está passando por aquilo que eles enfrentaram, né? E acho que isso também perseverou, mostrou que a vida é maior, que o bem prevalece, que hoje é uma menina linda, maravilhosa, e que a gente tem que ter gratidão, né? Acho que gratidão é a palavra, talvez. Mais uma vez eu disse que eu nasci já devendo para o mundo. Você imagina como que eu me sinto agora. Eu devo muito para o mundo. E é do fundo da minha alma, não é que eu faço isso para falar para os outros e tudo mais. Eu sinto isso. E realmente eu tenho sonhos muito ambiciosos. Quando eu falo que a gente vai transformar o Brasil pela educação, é transformar esse país pela educação. É realmente mudar esse país, mudar a educação desse país. Do mesmo jeito, se tem alguém que acha que é impossível, se tem alguém que não acredita, só não me conta. Só não me conta. Porque eu tenho convicção que a gente vai fazer isso. Daniel Castanho, convicção. Realmente o Daniel é alguém que tem uma energia necessária para grandes viradas. E essa energia é necessária, porque esse processo de reestruturação é tomar porrada todo dia, demais. E você é um exemplo, acho que todos nós hoje começamos a te conhecer, Daniel. É emocionante e, ao mesmo tempo, é cativante te ouvir. E a gente está precisando muito disso, eu tenho certeza, empreendedores, essa live hoje, que o problema técnico não entra, isso, a gente tem que ter muita convicção que vai dar certo até o final. E deu, hein? E deu. A gente conseguiu ouvir o especialista, a gente conseguiu ouvir o Daniel, só que semana que vem tem muito mais. É muito mais, gente. A gente está só começando. Quero convidar você que ainda não conhece o meusucesso.com a experimentar 7 dias grátis. Eu acho que você vai se apaixonar, você vai ter aulas incríveis, você vai falar sobre marketing, vendas, gestão, liderança, finanças, enfim, com pessoas realmente, com professores realmente preparados no mercado. Olha, rapazes, eu quero muito agradecer a experiência de hoje. Nossa live class foi uma experiência. O Daniel Castanho, ele dá sua aula às 20 horas na quarta-feira no meusucesso.com, ele fala do perfil do empreendedor.
E a First Class 1, na sexta-feira, com o André Medeiros, que ele vai falar sobre os aspectos comportamentais do gestor de grandes viradas. Então, não percam, eu te encontro na próxima segunda, no mesmo horário, mas não se esquece, se inscreve no link e a gente vai te passar todas as informações. Muito, muito obrigada, Daniel, muito, muito obrigada, André. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui, e é isso mesmo, eu acho que é assim, se você falar assim, olha, o que você quer deixar para os seus filhos, né, o que você queria ensinar para os seus filhos, só aproveitando esse gancho, eu sei que já estourou aqui o tempo, eu tenho um minutinho para contar uma história só? Claro, sempre, Daniel. Né? Mas eu acho o seguinte, e aí você fala assim, ó, o que você deseja para os seus filhos? E aí eu estou falando só para pegar o gancho que o André falou e depois esse finalzinho do vídeo que vocês falaram sobre resiliência. Para contar uma historinha bem rápida, teve uma apresentação da própria Maria Eduarda, está falando de piano, na escola, e ela toca em outros lugares e tudo mais, aí estava lá, queria um conjunto, cada hora uma criança ia apresentar, e quando ela foi apresentar o piano, era um piano elétrico e tal, e falhou. E ela começou a tocar e não deu, começou a tocar de novo, não deu, imagina, na frente de todos os amigos, na frente dela tal. Eu sei que ela saiu chorando, né, do palco, imagina, arrasada, triste e tal, e aí ficou lá um pouco, e aí saiu, enfim. E aí continuou, um outro apresentando, e eu sei que no final, de repente, alguém nem estava sabendo direito, falou para ela, olha, consertaram o piano. E aí, eu falei, meu Deus, eu não sabia se era bom ou se era ruim ter consertado aquele negócio, porque, e tal, eu sei que sem falar nada comigo, nem, né, com a Tereza, nem ninguém, de repente eu vejo ela andando lá do fundo, saindo, ela tinha saído, ela com os amigos dela, vai atravessando, foi até lá na frente, e aí eu vejo ela falando ali com o professor, e faltava 3 ou 4 pessoas para se apresentar, e de repente o professor fala, a Maria Eduarda vai subir no palco, né? Ela vai se apresentar de novo. Então você imagina, ela tinha acabado de falhar em público, e ela sem falar nada com ninguém. Ela foi até lá, você vê o semblante dela respirando, ela tocou, perfeito até o final, foi aplaudida em pé por todo mundo. Então, eu falo isso, que assim, a gente também educa pelo exemplo, né? A gente educa e as crianças têm que ir. Então, quando a gente está falando aqui com essas pessoas todas que estão nos assistindo, eu falo, olha, faça isso pela sua empresa, faça isso pelos seus funcionários, né? Mas faça isso para você formar os seus filhos dessa maneira, né? Eu tive esse exemplo em casa e o que eu gostaria é que realmente meus filhos tivessem. E aí sabe aquele negócio assim, olha, isso tem outras coisas, lógico, que você quer passar para os seus filhos, mas em relação à resiliência, na Maria Eduarda, eu já posso quicar, falar, isso aqui já foi, né? Para que eu quicar todos, eu posso, eu já posso partir dessa vida que eu vou ter missão cumprida. Mas Vocês viram, assinantes? Eu quero deixar essa mensagem para os assinantes. Isso é um chamado do Daniel, né? É o chamado para o tempo de virada. Então, agora eu acho que acaba o tempo do desespero e começa o tempo de virada. Você concorda, André? Concordo plenamente. Agora é hora de dar a volta por cima. O mercado vai melhorar, gente. Não, eu tenho a menor dúvida disso. A questão é quando, mas até lá a gente tem que lutar. E para lutar, tem método, tem jeito. Basta ter convicção que vai dar certo, como o próprio Daniel falou. Então, vamos embora. O que a gente puder fazer, estamos aqui. É isso aí. Vamos junto nessa jornada. Eu espero vocês na próxima segunda, recheados de conteúdo. Não sai daí. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Ótima semana. Obrigado. Até mais. Obrigado. A vida é para você aprender, para você se desenvolver, para você crescer, para que você possa fazer alguma coisa para impactar o mundo. Com 17 anos, aquela arrogância de 17 anos, como é que eu vou agora tentar mostrar pro meu pai que eu não vou precisar dele? E aí que eu comecei a querer dar aula particular. E eu me apaixonei em dar aula.
eu senti pela primeira vez que eu estava fazendo diferença na vida de alguém. E é algo que eu sabia e eu podia contribuir. Minha vida estava indo tudo bem, a minha esposa estava grávida. Aí no domingo ela acordou e falou assim: nossa, saiu líquido, acho que a bolsa rompeu. Mas não é a hora, como assim? Porque ela estava com 24 semanas. A gente foi correndo pro hospital. Sua filha vai nascer hoje. Ela pegou uma infecção. Então reze pra ela morrer. E ela saiu depois de 82 dias perfeita. Você passa por um negócio desse, o que vai dar errado na minha vida? Nada. No período mais difícil é que a gente mais cresce. A educação superior vai passar por uma mudança enorme. Nossa, vamos entrar nesse negócio. A gente começou a olhar várias universidades no Brasil, mas a gente tinha um problema. A gente não tinha um centavo. E aí a UNA em Belo Horizonte faturava 30 milhões e devia 35. Então, imagina, a gente comprou, assumiu a dívida toda e ela tinha que se pagar. Naquele momento, nosso propósito era salvar aquela escola. A UNA virou de uma maneira muito rápida, foi incrível. Quando a gente compra o Unimonte é que basicamente surge a Ânima, porque você pega as melhores coisas da UNA e as melhores coisas da Unimonte e as melhores práticas estavam aqui em cima e aí surge a Ânima. Cada dia pode mudar, todo dia vem cada dia é uma nova chance de virada. Transforma o mundo. Se tem alguém que acha que é impossível, se tem alguém que não acredita, só não me conta, porque eu tenho convicção que a gente vai fazer isso. Esse é